Vamos passar, então, agora para a voz da razão, não é isso? Voz da razão, então, nesse momento, assumindo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Depois dessa excelente aula, vou fazer para vocês o resumo dos principais pontos que discutimos hoje. Então, essa aula de hoje, dada pelo professor Laine Losch, que há 27 anos pesquisa a proexologia e cita principalmente a apexinternacional.org como um local que se possa pesquisar e saber mais sobre esse assunto. Além disso, foi mencionado o CIAPEX, que é o atendimento da SIC em relação à proexologia. Então, dentro dessa aula, nós discutimos questões relacionadas a diretrizes, aportes, público-alvo da proexis, desvios, condição rara da reproexis, autogestão existencial e avaliação da proexis. Foi ressaltado no início pelo professor Losch a questão, desde a infância, de procurar respostas para o sentido da vida, para além das questões da intrafisicalidade. Essa é uma necessidade bastante comum em alguns intermissivistas que aqui estão vivendo essa existência. Então, uma ideia importante é que a proexis não é condenação, é motivação. É construída com base no trafor, nas potencialidades e no que a consim é minimamente competente. Sobre polianismo. Quando se fala de proexis, é necessário ter posicionamento, apontar o que está errado. O polianismo é o contrário de tudo isso. Em relação aos caprichos pessoais, foi mencionado um exemplo, que é o da pessoa que não faz concessões. Isso prejudica bastante em relação à maxi proexis, porque podem haver desvios justamente por não saber lidar com a grupalidade. Em relação à autorretocognição e personalidade-chave, foi mencionado que saber do passado é importante para poder saber o público-alvo e qual problema evolutivo a Consim precisa lidar aqui. Um exemplo de público-alvo são as ex-vítimas, que no caso serão assistidos agora no presente. Outro ponto importante em relação à autorretrocognição é que a proexis parte da holobiografia da consciência, e não é preciso saber quem você foi para começar a realizar sua proexis. Em relação a uma dúvida bastante comum envolvendo a profissão. A profissão não é proexis, ela pode ser uma convergência evolutiva. Então, um exemplo, o fato de alguém ser médico ou psicólogo ainda não é a proexis, mas é uma condição para ser consciencioterapeuta. Uma dica dada pelo professor Losch foi que procure uma profissão que conflua com a sua linha de atuação proexológica. Outro exemplo importante é que as profissões na área da saúde e educação são naturalmente assistenciais. Em relação à equipim e correlacionado à linha de atuação proexológica, trabalhar em uma especialidade dentro do voluntariado conscienciológico é um modo de já ir desenvolvendo a questão da equipim. Sobre macrosoma. O macrosoma está relacionado ao cumprimento da proexis. É um instrumento para realização. Então, foi mencionado que grandes poderes correlacionado ao macrosoma, grandes responsabilidades. Ainda sobre a questão, na verdade, em relação à cláusula pétrea agora. As cláusulas pétreas são itens que não podem ser modificados. Eles não podem deixar de ser feitos. Não há como deixar de cumprir. Então, um exemplo é escrever um tratado sobre determinado assunto. Sobre paramicrochip, que pode ser um potencializador ou um inibidor. Ele é acionado a partir de um determinado momento. Um exemplo é a consciência com proexis gesconográfica. O paramicrochip será um instrumento potencializador dessa competência intelectual. Um ponto importante é que a mudança de patamar pode evidenciar o acionamento do paramicrochip. Sobre reproexis e cláusula pétrea. O principal ponto da reproexis é que o grupo mudou. Um exemplo foi o da Segunda Guerra Mundial, que impactou a ressoma de vários intermissivistas na década de 60 e 70.
Com isso, houve modificação na cláusula pétrea. Prioridade. A cada vida é preciso elencar o que é prioritário até que se chegue à libertação ou à condição de consciência livre. Foi citado em relação à desbiologia, fatores predisponentes, proexopatias, atitudes antiproexis, assédio por imposição e assédio por tentação. Além disso, ressaltado que o assédio nem sempre está relacionado a uma sensação ruim, pois pode gerar até algum nível de satisfação. Então, é preciso entender suas prioridades para lidar com os assediadores. Por último, foi tratada a questão da sexualidade relacionada à transafetividade. Um ponto importante é que se você atende à condição de sexualidade, para se livrar dela. Questão-chave da aula de hoje do professor Loche é você refletir: quando eu dessomar, o que não posso ter deixado de fazer? E, finalmente, finalizo aqui com o objetivo da Proexis, que toda Proexis, seja autoproexis ou maxi-proexis, parte do objetivo da assistência da Consim para a humanidade. Então, finalizo o resumo de hoje. Foi uma aula com bastante informação, e essa foi a síntese que eu consegui trazer para vocês. Obrigada.